No corre-corre do dia a dia, precisamos de momentos de conforto e tranquilidade em nosso lar. E por isso, a Max Móveis está com muitas novidades e os últimos lançamentos, aliando qualidade, design e durabilidade com móveis e eletrodomésticos com ótimos preços e prazos. E o que é mais importante, um atendimento de primeira qualidade, com profissionais que atendem você com o maior carinho. Em casa, no trabalho ou no lazer, Max Móveis sempre com você. Uma família para atender a sua família. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agrotech, corretora de imóveis e grãos. Atuando com profissionais, filhos dessa terra, dando todo o suporte técnico na compra e venda de imóveis e grãos. Atendendo o Vale do Araguaia, Pará, Tocantins, Maranhão e Bahia. Trabalhando fortemente com milho, milheto e gergelim. Fomentando a produção com pacotes de produtos e serviços no cultivo do gergelim. Agrotech, sua parceira. Seu sucesso é o nosso compromisso. Em Canarana, na Avenida Rio Grande do Sul, 341. Telefone 66 99694 6744. Em Canarana, reforma ou construção? O orçamento é com a Elétrica Padrão. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, pisos e azulejos em geral, cobertura, tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar, do piso ao teto, além de ferramentas variadas para profissionais da construção civil. Qualidade, atendimento, melhor preço, confiança e tradição é na Elétrica Padrão. Agro Sem Fronteiras. Informações sobre o agronegócio de Canarana e região. Apoio Sindicato Rural de Canarana. Oferecimento Agrotech, corretora de imóveis e grãos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Faça parte. Meta Consultoria Agrícola. Elétrica Padrão, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e construção e cartório de segundo ofício de Canarana. Telefone 3478-1117. Bom dia, são 10 horas e 5 minutos aqui no município de Canarana. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Brasil. Agradecendo a Deus aí pela oportunidade de estarmos ao vivo trazendo informações a respeito do agro aqui de Canarana e da região do Mato Grosso. Hoje nós teremos alguns assuntos interessantes, temos um novo parceiro aqui com o nosso canal, que é o Acelerador Rural. Vamos apresentar a vocês. Teremos um bom bate-papo com o Gil, aqui da Empaera, onde ele vai trazer informações e os números do fechamento aí da FEICAM, números interessantes a respeito de cobertura de solo, e outros dados que são importantes para você que produz. Esses dados são importantes para que você possa aí melhorar o padrão, resultado e também, obviamente, os ganhos. Mas nós vamos começar com o nosso programa, dentro do nosso programa, que é Marcas e Máquinas. Vamos acompanhar aí a tecnologia no campo. Marcas e Máquinas, 15 anos. Oferecimento Tatu Marquesan, a marca da sua terra. Horsch, juntos por uma agricultura saudável. Massey Ferguson, Born to Farm. GTS, nossa força vem do agro. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Marcas e Máquinas desta semana. Se você é citricultor, não pode perder a reportagem especial sobre o trator 80 Plus da LS Tractor, desenvolvido especialmente para operações em citricultura. Tem também o desempenho do Coutro TC, o rolo faca da Horsch, que entrega alta velocidade, distribuição uniforme da força e trituração eficiente.
No final de julho aconteceu em Catalão, Goiás, o Conexão Campo JACI, realizado em parceria com a revenda Fênix Agropeças. O evento contou com a participação de grandes parceiros em torno de temáticas importantes para o setor, como inovação, fertilidade do solo e o futuro do plantio. O Marcas e Máquinas esteve presente e mostra para você com exclusividade. A cidade de Catalão, localizada a sudeste de Goiás, foi escolhida para sediar o primeiro evento técnico realizado pela JACI, em parceria com a revenda Fênix Agropeças. Conexão Campo JACI, realizado em parceria com a revenda Fênix Agropeças, reuniu grandes parceiros em torno de temáticas importantes para o agro, como, por exemplo, fertilidade do solo, o futuro do plantio e inovação. E não foi por acaso a escolha de Catalão para ser o palco do encontro. Catalão é uma referência para mim, né? Porque eu comecei como representante pioneiro aqui, né? E aqui a gente testou os primeiros equipamentos, foi aqui que a empresa nasceu e eu estava já há quase 20 anos sem vir aqui muito raramente, então uma satisfação muito grande estar aqui revendo os amigos agricultores. Catalão é uma referência no agronegócio e o pessoal que organizou é o time da JACI, né? Então a JACI tem um time, nós estamos hoje com quase 400 colaboradores. Se a chave para o conhecimento está na informação, nada melhor que reunir um grupo de pessoas com o mesmo ideal, obter a máxima produtividade no campo. Trazer informação, trazer discussão, ouvir também, para mim está sendo muito importante escutá-los, né? Fazer perguntas, né? Alguns eu até já combino a gente visitar as fazendas para tomar dados, né? E então essa interação que traz inteligência, capacidade, valor e ganho para todo mundo, né? Para a revenda Fênix Agropeças, o evento confirmou a força da marca na região e demonstrou sua importância frente aos parceiros que contribuíram para o sucesso desta primeira edição. A gente tem um portfólio muito legal, assim, que a cada ano tem registrado um crescimento da confiança, né, dos produtores no nosso serviço, nos nossos produtos, e a gente fica muito contente com isso. O pessoal procurou, falou como que a gente faz para participar e tal, né? Aí nisso entrou a GTS do Brasil, entrou a Plant Center, entrou a Indutar. A equipe do Marcas e Máquinas aproveita e traz para você as soluções da JACI feitas sob medida para quem busca por praticidade operacional, simplicidade e eficiência. Aqui a gente trouxe aí um pouco do nosso portfólio, as tecnologias que nós temos hoje para oferecer para o agricultor, entre elas, começando pela linha de semente, a linha Selênio, que seria o selênio elétrico, nosso distribuidor de sementes acionado por motor elétrico, Selênio Pro, que é a nossa versão do selênio para aplicação do desligamento linha-linha. A linha de discos e anéis hoje, que a gente tem os kits, né, disponíveis para os 2 dosadores. E aí entrando um pouco para a parte mecânica, hoje a gente tem aqui disponível também um titânio, um distribuidor de semente já consolidado da JACI, com alta precisão de plantio, né, e também na versão elétrica. Falando aqui na linha de adubo, Elaine, a gente está trazendo para vocês aí toda a parte de monitoramento de fluxo de insumos. Então tem o sensor Vision Adubo para adubo, monitorar insumo, e também para monitorar grãos finos, culturas aí semeadas. Também as 2 versões aqui destinadas para aplicação impressão positiva. Então o único sensor hoje sem fio no mundo, trabalha 100% com a comunicação wireless, assim como os outros equipamentos nossos. Então o conceito que a JACI traz aí para simplificar e reduzir uma mão de obra operacional, né? Também a gente está com o recém-lançamento da empresa, que é o distribuidor de adubo Júpiter. Então hoje é o único distribuidor de adubo volumétrico do mercado que entrega uma alta precisão e uma baixa variação entre linhas. Um dos diferenciais do nosso equipamento é justamente a praticidade operacional. Então o produtor consegue eliminar o distribuidor de adubo, mantendo a caixa cheia. Precisou fazer alguma manutenção, uma limpeza no equipamento, com apenas alguns cliques aqui, sem uso de nenhuma chave, você consegue fazer essa operação. Então o produto é bem intuitivo, ele consegue te demonstrar a praticidade da operação.
Então, assim, simples, eficiente e o mais importante, né, o produto entregar o resultado que o agricultor precisa. A gente traz uma simulação de operação em um carrinho. Então a gente utiliza esse carrinho justamente para poder mostrar para o agricultor o funcionamento do equipamento, como se fosse na máquina dele. Aqui a gente tem um selênio elétrico, né? Ele está sendo acionado pelo motor, fazendo uma rotação contínua, onde em apenas um clique na tela você consegue fazer essa alteração de sementes. Está aplicando 16, vou jogar para 25, ok, automaticamente você vê a mudança aqui na rotação do disco. Então, operação simples, eficiente, que você reduz toda aquela mão de obra mecânica e passa a ter um controle populacional diretamente por motor elétrico. Diante do sucesso dessa primeira edição, alguém duvida que será o primeiro de muitos que vêm por aí? Seja bem-vindo a Notícias das Marcas dessa semana e já deixa anotado na sua agenda. No próximo programa você acompanha a cobertura exclusiva da terceira edição Campo e Ação da Roche do Brasil, que aconteceu em Carambeí, no estado do Paraná, e reuniu cerca de 450 pessoas vindas de várias localidades aqui do nosso país, inclusive aqui do país vizinho, Paraguai. Reportagem especial na semana que vem. E por falar em evento, o 15º Simpósio Sai Brasil de Máquinas Agrícolas acontece agora no próximo dia 30 de agosto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O simpósio vai reunir fabricantes, engenheiros e profissionais que desenvolvem as máquinas agrícolas no Brasil. O Marcas e Máquinas, como apoiador oficial, traz para você um desconto especial de 20% na inscrição. Basta usar o código MMMáquinas Promo, que está aparecendo na sua tela no ato da inscrição. Garanta já a sua inscrição no portal Sai Brasil de Máquinas Agrícolas. E para finalizar, eu quero te contar outra novidade. Entre os dias 29 a 31 de agosto, acontece no estado de Illinois, Estados Unidos, uma das maiores feiras de máquinas agrícolas do mundo, a Farm Progress Show 2023. O Marcas e Máquinas estará presente em parceria com a Millennium Agroviagens e traz um conteúdo exclusivo para você. Saiba ainda o que a GTS está levando para essa grande feira. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. O programa Marcas e Máquinas, em parceria com a Millennium Viagens, está prestes a embarcar numa emocionante viagem para Hannover, na Alemanha, para visitar a Agritécnica 2023, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. A feira é conhecida mundialmente como ponto de encontro das maiores e mais importantes empresas e especialistas do setor agrícola, que apresentam seus maiores avanços e tecnologias em máquinas agrícolas. A equipe do Marcas e Máquinas estará presente para trazer tudo em primeira mão para você. Vamos explorar cada canto da feira, conversar com especialistas, conhecer as empresas mais renomadas e as tecnologias mais inovadoras. A Millennium Viagens cuidará de todos os detalhes para que essa viagem seja inesquecível. O pacote inclui passagens aéreas, hospedagem e translado para todos os destinos. Uma experiência incrível para todos os participantes. Entre em contato com a Millennium Viagens para obter mais informações sobre essa viagem emocionante e faça parte dessa experiência única. No próximo bloco, vamos acompanhar os diferenciais do Trator 80 Plus da LS, desenvolvido especialmente para a citricultura. Voltamos já! Fabricante alemã de máquinas agrícolas, a Horsch atua nos segmentos de preparo de solo, pulverização, plantio e semeadura. Com equipamentos premiados em todo o mundo, com recordes de operação e excelente desempenho, as máquinas da Horsch estão presentes no mercado brasileiro desde 2014, criando novos parâmetros de produção, com alta tecnologia e desempenho superior.
Essa é a Horsch e a agricultura é a sua paixão. Estamos de volta para conferir o trator 80 Plus da LS Tractor, que foi desenvolvido para atender às necessidades específicas dos produtores de citros. Trazer mais eficiência e produtividade à citricultura. Esta é a característica principal do trator da LS Tractor Plus 80. Desenvolvido exclusivamente para atender às demandas dos produtores de citros, esse modelo destaca-se por sua excelente parte operacional e pelos benefícios que proporcionam aos agricultores e que o Marcas e Máquinas enumera para você. São muitas as empresas que buscam um motor como esse, capaz de entregar potência, torque adequado e que principalmente atenda às necessidades de qualquer tamanho de propriedade. A transmissão de 12 velocidades à frente e 12 à ré, com super redutor, proporciona ao agricultor a capacidade de operar em velocidades reduzidas, algo essencial para o trabalho em pomares de citros. O modelo oferece ainda a opção de transmissão Power Shuttle com 24 velocidades, garantindo mais versatilidade e eficiência nas operações. Vimos nele uma máquina com bastante recurso, né, na parte de operacional, no câmbio Power Shoot, que a gente, por trabalhar em família, né, a gente acaba operando também, né? E no momento que eu comprei, fiquei muito contente. Outro benefício importante do trator Plus 80 é o seu design ergonômico e confortável. Na parte interna, o Plus 80 possui tudo o que o operador precisa. Assento ajustável, controles intuitivos e uma cabine confortável. Então hoje já estamos falando de agricultura moderna que gera um conforto para a pessoa que trabalha com a máquina, né? A pessoa te dá mais rentabilidade. A gente que já trabalhou com máquina e montou no passado, a gente sabe o que é ter um conforto dentro do trator. Esse P80 ele foi reprojetado com alguns ajustes, detalhes específicos para preservar principalmente a fruta no pé. Então o que nós modificamos? Ajuste de rodagem, logicamente, para deixar esse trator com alguma coisa em torno de 1,70 m de largura externa total, e a remoção dos periféricos, aquele periférico, o pegador de mão da cabine,
Nós tiramos a parte externa e colocamos ele internamente, porque ele é necessário para o operador conseguir acessar a máquina. Então, pequenos detalhes para ajustar e preservar a fruta no pé, porque a fruta no pé é o grande patrimônio do produtor. Completando 10 anos de atuação no Brasil em 2023, desde a sua chegada, a LS Tractor tem se destacado no mercado a oferecer soluções criativas e adaptadas às necessidades dos produtores agrícolas. Com uma abordagem inovadora e um profundo conhecimento do mercado, a empresa tem conquistado espaço e se estabelecido como uma fabricante importante de tratores. Com a consolidação do trator Plus 80 voltado exclusivamente para a citricultura, a LS Tractor reafirma o seu compromisso em fornecer equipamentos de qualidade que atendam às necessidades específicas dos produtos agrícolas. A agricultura evolui a cada dia e servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São diferentes relevos, culturas e necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes. Viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. No próximo bloco, você vai conhecer a eficiência do Cultro TC da Horsch. Voltamos já. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Então nós temos uma missão aí de 20 hectares para plantar em 2 horas. É só pegar e trabalhar. Tá aqui a chave, bom trabalho. Tá um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão aí AquaPower. Turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Como é que tá o plantio? O conjunto tá desempenhando bem? Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido. Missão cumprida? Missão cumprida. Um dos grandes destaques da Horsch este ano é o Cultro TC, um rolo-faca que se destaca por sua alta velocidade, distribuição uniforme da força e trituração eficiente da palhada. Tivemos a oportunidade de presenciar essa tecnologia em plena operação no campo, em uma propriedade localizada em Querência, no Mato Grosso. Quando o assunto é manejo de solo, um novo conceito de rolo-faca, reunindo rapidez, robustez e eficiência, vem ganhando a preferência dos produtores brasileiros. O nome? Cultro TC da Horsch. O sistema do Cultro TC é projetado para oferecer a máxima segurança e durabilidade. Os rolo-facas são pré-tensionados hidraulicamente e protegidos contra sobrecarga, garantindo estabilidade e desempenho. Os elementos do rolo de facas são suspensos de forma oscilante através de um sistema de eixo de torção com borrachas, permitindo uma ótima adaptação ao solo e reduzindo o impacto no terreno. O rolo-faca da Horsch traz um novo conceito para o mercado sobre rolo-faca.
ele melhora em transportabilidade, rapidez e eficiência. Transportabilidade, em apenas 1 minuto a gente consegue colocar o equipamento dessa forma e em mais 1 minuto a gente consegue colocar o equipamento para trabalhar. Rapidez, a gente tem o trabalho dele de 18 a 25 km por hora, que você consegue aproveitar melhor sua janela, deixando o produtor com mais eficiência no dia a dia. E também copiar o solo da melhor forma. Ele é dividido em 3 seções, com pressão nessas seções hidráulicas, que faz ele cortar melhor a palha e faz ele ter uma melhor eficiência operacional. Quando utilizado no campo, o peso da máquina fica completamente sobre o implemento, proporcionando uma maior estabilidade e um trabalho mais eficiente. O Coultro TC atua sobre as plantas de cobertura e no manejo de palhada. Com suas facas de alta rotação e sistemas de posição de facas em ângulo e contrapostas, cria um padrão de trabalho em forma de cruz. Vantagens que estão sendo observadas com atenção pelo grupo Ivanov, localizado em Querência, Mato Grosso. A agilidade e a rapidez do equipamento surpreenderam Danilo Ivanov. Na fazenda Mata Linda, durante as operações, o Coultro atingiu 22 km por hora, puxado por um trator de 215 cavalos de potência. Ele, inclusive, conseguiu adaptar o Coultro para auxiliar em outra tarefa. Muito ágil, o serviço dele fica muito bom e uma pessoa só consegue fazer a operação toda nele, a hora que ela quiser. Essa época nós estamos passando logo em seguida atrás da colheita, o serviço que a falha está bem úmida, o talo está verde, então fica bem difícil de cortar, mas mesmo assim ele está conseguindo performar. E nós gostamos de fazer isso logo em seguida atrás das máquinas, porque em caso de incêndio, alguma coisa assim, nós conseguimos com o caminhão apagar ou conseguem monitorar na colheita com mais facilidade, porque os caminhonetes conseguem andar sem danificar nada por baixo. O rolo faca, quando nós vimos, ficamos muito interessados, até quando estava na feira lá na Tecnoshow, acho que depois na AgriShow. Ele performa muito bem e o serviço dele é muito rápido. Nós chegou a fazer 17 hectares hora, manobra e tudo. E essa questão de transportar é fantástica, né? Você dobrou ele, guardou no barracão ali, qualquer lugar apertado, ou vai atravessar uma represa, isso é muito fácil. O cara sozinho ali, menos de 1 minuto, guarda a máquina, atravessa, menos de 1 minuto abre ela, começa a trabalhar. E não teve problema com bucha, enrolar no eixo, fazer alguma coisa assim. O acabamento do serviço ficou muito bom. O Coultro agradou principalmente os operadores da fazenda, que já o elegeram como um dos preferidos. Com os outros rolo-faca, você não consegue fazer o manejo sozinho, de fechar, abrir. Você sempre precisa de uma outra pessoa. Com o Coultro você faz tudo dentro da cabine, você não sai para nada, você não se suja, não tem o risco de prensar um dedo na hora que for colocar um pino de uma trava, de uma segurança. Ali é tudo hidráulico, você faz todo o sistema dele hidráulico. E o melhor dele ainda, por ele ser mais estreito que o trator em si, na hora de fazer o trafegamento, você consegue andar com ele em qualquer lugar. Estacionar dentro do barracão, em qualquer lugar mais apertadinho que o outro não conseguia, esse aqui vai de boa. Só ajeitando o bichinho devagarzinho, coloca ele em qualquer lugar. Coultro TC, o rolo de dupla faca da Horsch, esforço mínimo para uma produção máxima por hectare. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. E
nós vamos ficando por aqui. Gostou das matérias? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube, reveja as nossas reportagens e compartilhe com os amigos. Aproveite e já siga o Face e o Insta do programa e fique por dentro dos conteúdos digitais exclusivos. Te espero na próxima sexta-feira. Muito bem, são 10 horas e 32 minutos. Vocês acompanharam aí o programa Máquinas e Marcas, ou Marcas e Máquinas, né? Aí com tecnologia no campo, o avanço da tecnologia muito importante para quem produz. Mas nós vamos para o intervalo comercial, nós vamos voltar em seguida. Nós estamos aqui com o Gil, extensionista aí da Empaer. Nós vamos conversar um pouco aí sobre sustentabilidade, bater um papo sobre isso que é muito importante para que as pessoas compreendam um pouco desses números e como é que a coisa funciona na prática. Nós temos alguns dados bem interessantes aí. Então vamos ao intervalo comercial, a gente volta em seguida. No corre-corre do dia a dia, precisamos de momentos de conforto e tranquilidade em nosso lar. E por isso, a Max Móveis está com muitas novidades e os últimos lançamentos, aliando qualidade, design e durabilidade com móveis e eletrodomésticos com ótimos preços e prazos. E o que é mais importante, um atendimento de primeira qualidade com profissionais que atendem você com o maior carinho. Em casa, no trabalho ou no lazer, Max Móveis sempre com você. Uma família para atender a sua família. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agrotech, corretora de imóveis e grãos. Atuando com profissionais, filhos dessa terra, dando todo o suporte técnico na compra e venda de imóveis e grãos. Atendendo o Vale do Araguaia, Pará, Tocantins, Maranhão e Bahia. Trabalhando fortemente com milho, milheto e gergelim. Fomentando a produção com pacotes de produtos e serviços no cultivo do gergelim. Agrotech, sua parceira. Seu sucesso é o nosso compromisso. Em Canarana, na Avenida Rio Grande do Sul, 341. Telefone 66 99694 6744. Em Canarana, reforma ou construção? O orçamento é com a Elétrica Padrão. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, pisos e azulejos em geral, cobertura, tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar, do piso ao teto, além de ferramentas variadas para profissionais da construção civil. Qualidade, atendimento, melhor preço, confiança e tradição é na Elétrica Padrão. Agro Sem Fronteiras. Informações sobre o agronegócio de Canarana e região. Apoio Sindicato Rural de Canarana. Oferecimento Agrotech, corretora de imóveis e grãos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Faça parte. Meta Consultoria Agrícola. Elétrica Padrão, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e construção e cartório de segundo ofício de Canarana. Telefone 3478-1117. Muito bem, estamos de volta, são 10 horas e 35 minutos e como nós falamos no início do nosso programa, nós temos mais um parceiro aqui que vai trazer informações a respeito do agronegócio, que é o acelerador rural. Mas quem vai falar e trazer detalhes a respeito desta ferramenta é o Diego. Então vamos acompanhar.
Vocês estão vendo aí o canal, Diego, né? O Acelerador Rural. Então é esse canal que está vindo aqui, que nós vamos estar apresentando, vamos estar falando a respeito de todo esse trabalho que nós vamos estar fazendo. Beleza, gente? Enquanto eles resolvem ali um probleminha técnico, porque isso acontece, quando é ao vivo é assim. Então daí, ó, Diego falando. Bom dia, pessoal, a todos que nos assistem aqui. Para me apresentar rapidamente, eu sou Diego Chikoski, engenheiro agrônomo. Trabalhamos no ramo do agro, com consultoria agrícola, plantio, desenvolvimento de pesquisas. E aqui hoje a gente iniciando esse canal com vocês, para a gente conversar um pouco sobre agricultura, sobre a missão que a Meta desenvolve, Meta Consultoria desenvolve em todas as regiões que ela atua. Estamos indo hoje para o Pará, mostrar para vocês o que a gente está fazendo lá no Pará também. Esse canal a gente vai começar a fomentar ele em parceria com a Fazendas S.A., que já tem todo o know-how na parte de divulgação e eventos. A gente busca crescer nessa parceria com essa outra empresa, a gente soma forças para poder difundir ainda mais o agronegócio, não só no nosso estado de Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Então, a gente está saindo hoje de viagem para o Pará, membros da Meta Consultoria irão para lá, a gente vai mostrando o que vai ser feito lá no Pará. Então a gente vai se deslocar de avião para lá, logo os nossos colegas estão chegando. Então a gente vai para o Pará, vai chegar lá, vai fazer missões tanto no Dinetec, que é a feira que a gente organiza. A Dinetec é feita aqui em Canarana já, e no Pará já é feito no primeiro ano, agora vai para o segundo ano, a gente está indo para lá fazer uma reunião com eles sobre a questão das particularidades que vai ter do evento, o que vai ter que ser feito, as melhorias. E também uma equipe vai se dividir e vai para a fazenda, lá está sendo feita a abertura de área, melhoria da pastagem, né, que vai ser transformada em lavoura, né? Então a gente vai fazer todo esse percurso lá. Previsão de decolar são às 6 horas, né? Então ainda está escuro. Mostrar um pouquinho nosso escritório para vocês aqui, tá? Nosso escritório aqui em Canarana é sediado na rodovia MT-326, quilômetro 7. Tá? A gente tem um escritório aqui amplo, com várias salas para atender nossos clientes. Um escritório com várias salas amplas para poder receber bem os nossos clientes. Tá? Então a gente tem também sala de reunião e o nosso ambiente todo de pesquisa aqui na região. Tá? Nós contamos com uma área de pesquisa de 70 hectares, que é onde a gente vai poder levar conhecimento a todos os produtores que queiram conhecer, todas as pessoas que são do agro, pessoas que não são do agro, que queiram conhecer um pouco mais sobre a agricultura, sobre o que é feito na nossa região e na região que a gente atua. Como vocês podem ver, ainda é escuro, nós estamos aqui à beira de uma rodovia. A gente está ainda se preparando para sair, estamos aguardando a equipe da Meta chegar. Estamos aqui na frente do nosso escritório, que é a visão de fora dele. Como eu falei, ainda está bem escuro, né? A gente está no período aí de dias mais curtos do ano, no mês de julho, então totalmente escuro. Estamos aqui agora aguardando o pessoal para a gente poder sair para o rumo do Pará. Então quando tiver o primeiro raio de sol, a gente decola. Pessoal, estamos se preparando aqui para sair viajar, tá? A gente está já com o avião preparado lá na cabeceira da pista. Esperar mais um pouquinho para clarear o tempo. A gente está indo um pouco escuro.
serem abertos de pastagem, serem transformados em lavoura. Hoje o Vale do Araguaia já conta em mais ou menos 2 milhões de hectares. Temos aí mais ou menos 2 milhões de hectares já de lavoura implantada e temos hoje mais 3 milhões de capacidade para abrir. Então olha, tem aí lavoura de milho, algodão e ao horizonte você vê muita mesmo pastagem que pode ser incorporada. Essa região aqui tem uma pluviosidade em torno de 1.800 milímetros, região aí que tem capacidade de expandir muitas lavouras ainda e dar safra e safrinha em toda a área. Logística vem melhorando, com novas rodovias que vêm sendo feitas, então a gente consegue ir trabalhando essa logística na região, melhorando o preço também. Bem abaixo aqui uma lavoura bem grande de milho colhida, tá? Então a gente tem bastante capacidade aí de ampliar nossas áreas. Vocês podem ver no horizonte muita represa, que dá muita possibilidade de irrigação na região aqui. Pessoal ali embaixo, bem nessa fazenda, podem ver aí, ocorreu ali bem no meio do vídeo, a gente vê um grande problema que aqui na região que são os incêndios na época da seca, né? É muito seco, baixa umidade, muito quente, vento, então pode ver a preocupação do produtor em apagar, né? Nenhum produtor tem intenção que a sua lavoura queime, que a sua reserva queime, então é um grande prejuízo para ele. Ele tem toda essa matéria orgânica destruída, risco de queimar a máquina, risco de queimar a sede, suas pastagens, então a preocupação dele é muito grande em combater esses incêndios. Uma das riquezas do Vale do Araguaia é a capacidade que a gente tem de irrigação aqui. Prática ainda muito pouco utilizada, né, a irrigação, mas olha quanta quantidade que tem de água aí disponível para ser feita irrigação, além de rios, né, rios muito grandes que permitem irrigação e podem ser utilizados para ter uma terceira safra em período que é totalmente seco, que a gente pode utilizar para fazer cultivo de irrigação aí, seja a cultura que for, e intensificar ainda mais a região. Outro ponto, pessoal, a gente vê muito aqui no Vale do Araguaia, assim como todo Mato Grosso e o Brasil, né? A quantidade de área preservada que a gente tem. O Brasil hoje tem aí 2/3 da sua área preservada em vegetação intacta, entre reservas legais, parques indígenas, reservas naturais. Então o Vale do Araguaia é diferente. A gente tem aqui uma quantidade de mata preservada muito grande, que é responsável por regular as chuvas, manter a diversidade na região e também manter a preservação na nossa região. E estamos aqui sobrevoando uma região de mata muito grande, na região aí próxima a Confresa, onde tem uma grande preservação, e no fundo a gente vê os rios totalmente preservados, com suas reservas totalmente preservadas, matas ciliares, garantindo a preservação do meio ambiente, junto com a produção agrícola muito exponencial aqui nessa região. A região aqui sobrevoando o Xingu, né, que é a região aí de Confresa, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, a região compreende aí o Xinguzão. A gente vê aí muita pastagem ainda para ser aberta, transformada em lavoura, em meio a áreas aí muito preservadas. Essa região aqui tem solos muito bons, solos que são o maior teor de argila. A pluviosidade aqui na região é uma pluviosidade maior do que a região de Canarana, Água Boa. Enquanto lá chove 1.800, 1.700 milímetros de média, aqui a gente tem uma pluviosidade próxima de 2.000 milímetros até acima. Então dá uma estabilidade maior para se fazer safrinha. A safrinha aqui ela permite ser mais plantada um pouco mais tarde e também permite que se tenha boa produtividade mesmo plantando um pouco mais tarde. Em função dessa chuva maior se estender aí mais pelo mês até em maio, enquanto a nossa região lá chove somente em abril. Uma vantagem dessa região aqui também é que a gente consegue plantar mais cedo. Fim de setembro já em alguns locais é possível se plantar.
matas preservadas no entorno, regiões muito planas, né, com algumas serras no meio, mas de modo geral muito planas, então essa região tem desenvolvido muito. Aqui embaixo a gente tem um projeto de abertura de área, limpeza de pastagem juquirada, a gente vê que a pastagem, o pessoal está fazendo limpeza e abertura, possivelmente isso se transforma em lavoura. Essa região aqui possui uma logística melhor que a região de Canarana, por a gente estar aí já 400 quilômetros acima do sentido norte. Então com isso já tem uma condição de frete melhor, né? O nosso frete aqui ele vai para o norte, essa região. Então com isso a gente consegue preço na soja melhor, preço no milho melhor e também um preço melhor do fertilizante, sendo mais barato. Porque como o frete fica mais barato, um ponto que compõe o preço do fertilizante é o frete, e com isso eu consigo. A gente vê lá uma região totalmente preservada e aqui já a gente vendo já lavouras, né, implantadas, aí com cobertura de braquiária, palhada de milho, em meio a todas as pastagens aí em fase de degradação que podem ser incorporadas à agricultura. De área que temos nessa região, muito mesmo ainda em pastagem em fase de degradação, muita área mesmo, e topografia muito plana, sendo totalmente possível a gente implementar aí práticas de agricultura sustentável, regenerativa, e conseguir incorporar essas áreas dentro do sistema de produção e se tornarem extremamente produtivas. Pessoal, aqui a gente está passando próximo à Ilha do Bananal, a região da Ilha do Bananal, que é uma região de preservação muito grande. A gente tem aqui muita lavoura implantada, pastagem, próximo dessa região. É uma região que está em grande desenvolvimento, uma região que está sendo muito desbravada, que era uma região de muita criação de gado, e agora está dando lugar aí à agricultura. Estamos aqui sobrevoando então a região da Ilha do Bananal, né? Não é por cima da Ilha do Bananal, porque a Ilha do Bananal é totalmente preservada, mas é a região que ela se encontra. Estamos aqui na aeronave. O Jason, faz um joinha aí, Jason. Alexandre está com um pouquinho de frio aí, né? A cada 100 metros que a gente sobe diminui 1 grau, então tá bem mais frio aqui na Terra. Tá aqui o Gustavo também, Gustavo. Lá na frente nós temos o comandante GC à esquerda e o Rodrigo à direita. Eles não estão ouvindo a gente. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a questão da agricultura na região. Bom pessoal, a região aqui que a gente está acabando de passar, a região do Vale do Araguaia, a região que a gente está inserido, que é a sede da nossa empresa. A gente está indo agora para o Pará. A região do Vale do Araguaia é uma região que tem muito a se desenvolver ainda, já está sendo industrializada, já tem indústrias indo para a região, indústria de etanol sendo desenvolvida, é uma coisa que ainda estava muito nas regiões sul do estado, mas está começando a vir para cá. É uma região já que conta com algodoeiras montadas, a cultura do algodão está cada vez mais estabilizada na região, se produz gergelim, milho, o forte mesmo é a soja, uma pecuária muito forte ainda, onde a gente tem muito espaço para ser dado na região para a agricultura. Então a pecuária vem sendo intensificada em alguns momentos, mas em alguns momentos não está tão intensificada. E onde há essa degradação é onde a lavoura vem ocupando esse espaço. Então a gente está aqui numa região próxima já, a divisa com o Pará, o estado do Pará, que também é um estado pujante, a gente está indo para lá, é o nosso destino. Então aqui estamos mais ou menos na divisa de estado, sobrevoando, igual eu comentei anteriormente, a região da Ilha do Bananal, que é uma região que também está sendo desenvolvida. Então aqui é uma região que é muito próspera, uma região que tem muita capacidade, é uma região que chove bem, uma região que tem produtividade boa e é permitida as duas safras, né? Uma safra de soja e uma de milho ou de algodão, sempre essa dobradinha de safra e safrinha, intensificando ainda mais a lucratividade do produtor rural.
estamos sobrevoando aí agora a região de Santana do Araguaia. Santana do Araguaia é o primeiro município que a gente passa após a divisa, né, do Mato Grosso com o Pará. Para quem vem de carro, uma rodovia de divisa seca, né, não tem nenhum rio que divide, tem só a barreira de divisa de estado. É uma região muito próspera mesmo. Olhem o tanto de lavoura que tem na região, quantidade de pastagem transformada. Essa região aqui ela tem sido bastante explorada por pessoal que vem de outros estados, em Goiás, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso mesmo, por se estar próximo aí, mais ao sul do Pará. Então a gente vê muita incidência de pessoas de fora do estado do Pará vindo investir aqui no estado do Pará. Então a gente vê ainda, bem abaixo aqui, a gente tem pastagens em processo de degradação, e mais ao fundo a gente vê lavouras de milho, né, que são milho safrinha. Foi implantado soja, colheu soja e agora plantou milho. Vai se colher 2 safras, e esse ano, quando a pluviosidade foi boa, vai ser colhido aí uma boa safra de milho também aqui na região. A questão do preço do milho esse ano baixou bastante, né? As commodities em geral baixaram. Todo mundo muito apreensivo ainda, mas é um momento de calma. A gente estabeleceu a relação de custo próxima safra e estabelecer sempre a relação de troca, né, que se manteve um milho em torno de 50 a 60 sacos de insumos, que era um custo básico para uma cultura de médio investimento, e está trabalhando para se fazer essa relação de troca. A gente já viu alguns fertilizantes que baixaram, os químicos também baixaram, a semente ainda reluta um pouquinho em reduzir de preço, mas em breve a gente deve ter uma boa relação de troca aí para a próxima safrinha de milho. Muito bem, são 10 horas e 52 minutos. Vocês acompanharam aí parte do vídeo dessa viagem do canal Acelerador Rural. Ele foi não todo apresentado. Quem quiser assistir ele por completo, ver todo o desenrolar da viagem deles, esse é um primeiro trabalho que a gente está fazendo em parceria, você entra lá no canal deles e assiste por lá. Nós vamos ao intervalo comercial e aí nós vamos vir conversar com esta pessoa aqui, seu Gil, que é extensionista aí da Empaer. Nós vamos falar aí sobre sustentabilidade e meio ambiente no agro. A gente volta já. No corre-corre do dia a dia, precisamos de momentos de conforto e tranquilidade em nosso lar. E por isso, a Max Móveis está com muitas novidades e os últimos lançamentos, aliando qualidade, design e durabilidade com móveis e eletrodomésticos com ótimos preços e prazos. E o que é mais importante, um atendimento de primeira qualidade, com profissionais que atendem você com o maior carinho. Em casa, no trabalho ou no lazer, Max Móveis sempre com você. Uma família para atender a sua família. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agrotech, corretora de imóveis e grãos. Atuando com profissionais, filhos dessa terra, dando todo o suporte técnico na compra e venda de imóveis e grãos. Atendendo o Vale do Araguaia, Pará, Tocantins, Maranhão e Bahia. Trabalhando fortemente com milho, milheto e gergelim. Fomentando a produção com pacotes de produtos e serviços no cultivo do gergelim. Agrotech, sua parceira. Seu sucesso é o nosso compromisso. Em Canarana, na Avenida Rio Grande do Sul, 341. Telefone 66 99694 6744. Em Canarana, reforma ou construção? O orçamento é com a Elétrica Padrão. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, pisos e azulejos em geral, cobertura, tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar, do piso ao teto, além de ferramentas variadas para profissionais da construção civil. Qualidade, atendimento, melhor preço, confiança e tradição é na Elétrica Padrão.
Agro Sem Fronteiras. Informações sobre o agronegócio de Canarana e região. Apoio Sindicato Rural de Canarana. Oferecimento Agrotec, corretora de imóveis e grãos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Faça parte. Meta Consultoria Agrícola. Elétrica Padrão, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e construção e cartório de segundo ofício de Canarana. Telefone 3478-1117. 10h57 e nós vamos conversar com o senhor Gildomar Avrella. Ele é técnico em agropecuária, graduado em biologia e pós-graduado em manejo e controle de pragas, doenças de plantas daninhas, em culturas agrícolas e florestais, graduando em agronomia. E o que nós vamos falar hoje, esse é o Gil, o extensionista da Empaer. E nós vamos falar sobre sustentabilidade, meio ambiente no agro. Bom dia, Gil, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui para que a gente possa conversar. É um assunto extremamente relevante, porque quando a gente fala de agro, para quem produz, para quem trabalha no agro, isso é fácil. É como a gente brinca, é que nem o cachorro brincar com o rabo, né? Mas quando nós vamos falar para pessoas que, vamos dizer assim, são leigas, aí os números podem surpreendê-las. Bom dia, seja bem-vindo e o microfone é seu. Eu que tenho que agradecer, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes desse programa. Finalmente hoje nós conseguimos nos encontrarmos, né? E logicamente que os assuntos, a sustentabilidade hoje no sistema de produção, ele é um termo que ele vem com muita responsabilidade, ele vem com um respaldo de informações para o meio rural e também para o setor urbano. As pessoas devem entender e compreender a sustentabilidade. Nós vamos ouvir falar desses termos, sustentabilidade, ESG, que essa sigla ela vem falando de ambiental, social e governança. Isso aqui é a nova onda da agricultura. Nos próximos 25, 30 anos, nós vamos estar falando disso, né? Então, eu acredito que o bate-papo de hoje a gente vai poder, então, esclarecer algumas informações, principalmente para nós tentarmos, como a gente trabalha numa empresa de extensão rural, nada mais justo que fazer um trabalho voltado ao nosso município de Canarana, e essas informações que nós temos, ela é respaldada na pesquisa feita a nível nacional, tem envolvimento da Embrapa, tem envolvimento de institutos de pesquisa, onde a gente então trouxe essa realidade para as áreas produtivas do município de Canarana. Então, esse trabalho aí vamos tentar mostrar para as pessoas, os internautas aí, as pessoas que realmente têm interesse em entender um pouco sobre isso. Obviamente que isso vai ficar um pouquinho extenso, o bate-papo, porque são números, são apresentações que vão ser colocadas aí na tela, você vai poder estar acompanhando. E depois a gente no programa vamos fazer alguns cortes e você vai poder acompanhar aquilo que pode interessar. Então, sustentabilidade e emissões de CO2. Então, a tela está ali, é com você agora, Gil, toda essa parte de ir explicando para os nossos telespectadores, aqueles que depois vão poder estar acompanhando, porque são dados extremamente relevantes, são trabalhos científicos, são resultados contundentes e importantes para o agro. Não só para o grande produtor, mas para o pequeno, médio, para todos aqueles que estão envolvidos nessa questão de produtividade de meio ambiente. Lógico, a gente mostra aí, por exemplo, a sustentabilidade e a emissão do dióxido de carbono. Isso a gente tem que trabalhar, esse termo aí, para a sociedade como um todo, todas as pessoas, o meio ambiente em si. Não é especificamente apenas a produção do agro que ela tem essa responsabilidade. A gente, ultimamente, nós temos visto, se nós pegarmos, por exemplo, o Serasa Experian, eles fizeram um estudo que 93,8% das propriedades brasileiras, elas têm a parte da sustentabilidade vinculada ao ESG, que é o social, ambiental e governança, dentro dessas propriedades. E isso que a gente vai falar tem muito a ver
E o que está acontecendo? A gente pega esse estudo do Serasa, eles têm mostrado que, mesmo que você tenha uma propriedade rural extremamente produtiva, ela pode não estar com a governança e a parte social e governança adequada. Ela tem uma sustentabilidade, mas ela não tem governança e ela não tem a parte social. E o que vai acontecer? O que se está vendo aí? Que o crédito a ser financiado futuramente para a produção agropecuária, as entidades eles vão querer saber como que está o ESG dentro dessas propriedades, que é o ambiental, social e governança. Então significa que uma propriedade extremamente produtiva e ela tem a parte ambiental adequada, ela pode não estar com a parte social e nem a governança, né? Então é extremamente o entendimento disso tem que ser feito com detalhe, com assim, até para você montar um trabalho desse você tem que ter um certo entusiasmo, porque aquilo que eu falo em Canarana, o produtor rural de Canarana, ele faz sustentabilidade todo dia, só que nós não sabemos vender a sustentabilidade principalmente para os europeus, porque hoje a gente tem, né, um apelo muito grande vindo da Europa, e o mercado chinês vai fazer isso, é que tudo tem que ser sustentável. E uma coisa que é prova disso é a moratória da soja. Hoje você não consegue vender uma soja, exportar uma soja, se ela foi produzida num bioma onde houve queimadas ou, enfim, uma degradação. Você não consegue fazer isso, né? Então a gente montou esse trabalho aí, um estudo referente ao que Canarana tem, né? Se a gente for ver aí, ó, o boi de terceira safra, os assuntos aqui a gente vai fazer eles aleatoriamente para o espectador entender, né? Nós somos defensores de uma integração de lavoura com pecuária. Ela é importante, a integração da lavoura com pecuária. E isso vem muito no sentido da emissão dos gases de efeito estufa, né? Até para as pessoas entenderem, a gente fala um pouco do dióxido de carbono, né? Como que isso acontece, né? Então a gente tem também que entender um pouco sobre como que a planta desenvolve, né? Tudo tem carbono. Tudo tem carbono, né? Nós plantamos uma semente. Essa semente ela vai germinar com a umidade do solo. Quando ela emitir as primeiras folhas, ela precisa da energia solar. Ela precisa do sol para ela fazer o processo de fotossíntese. Quando essa planta ela faz a fotossíntese, ela sequestra carbono da atmosfera, joga para as raízes e emite oxigênio. Faz a troca. Faz a troca. E aí começa o processo, né? E a gente sabe que recentemente saiu uns estudos aí, e existe um número, né? Que se fala, tudo que nós produzimos hoje, em termos de agricultura, de pecuária, ela gera, por exemplo, vamos falar de milho, milheto, palha, né? Mas o que tem a ver carbono com palha? Tem tudo a ver, né? Que é a única maneira que o produtor ele tem para sequestrar carbono e fixar no solo. É produzir palhada. Olha a imagem ali, ó. É fazer essa palhada, esse é um exemplo, né? Então eu tô produzindo, eu estou fazendo uma programação de rotação de culturas dentro da minha propriedade, eu estou integrando a pecuária numa pastagem de braquiária muito bem feita e eu estou gerando palha. Essa palha é o carbono. Quando ela transformar em matéria orgânica, eu fixei o carbono no solo, eu não estou emitindo mais. E nós sabemos que 1 tonelada de palha é 420, 430 quilos de carbono sequestrado, cada tonelada de palha, né? E aí a gente vem e discute muito que um produtor, para ele ser eficiente dentro da integração de lavoura, pecuária, programa de rotação de culturas dentro da propriedade, ele tem que produzir pelo menos 12 toneladas de palha por ano, para nós termos produtividade de soja de 60, 70 sacos. Lógico, o clima tem que ajudar, tem que auxiliar. O clima é um fator responsável para isso, mas a pessoa, o ser humano, o produtor rural, ele faz isso e faz com força, né? Então, o que a gente viu parcialmente aqui nesses trabalhos
É exatamente isso que eu estou tentando falar. Porque nós pegamos essa página aqui, por exemplo, soja. Quanto carbono o plantio direto fixa no solo por hectare ano? Olha só, nós estamos falando de carbono, né? As tecnologias que a gente pode citar, por exemplo, nós falamos do plantio direto. Ela é uma grande aliada para nós fixarmos carbono no solo, né? A fixação biológica de nitrogênio, a soja, o cultivo da crotalária, tem umas características interessantes nesses materiais, que eles são inoculados e a própria planta faz. As bactérias noduladoras nas raízes, elas fixam o nitrogênio atmosférico e jogam no solo. Imagina vocês quantas toneladas de ureia, de nitrogênio é fixado nos solos de Canarana. E isso se deixa de você ter que fazer aquela aplicação de um nitrogênio de origem petrolífera. Isso. Então, tudo isso é detalhe. E aí, quando a gente traz para a realidade, a gente vê que esse detalhe aqui, por exemplo, 1 tonelada de carbono sequestrado por ano. O soja, ele contribui para quê? E vejam bem, 1 hectare em sistema de plantio direto da soja, ele sequestra de meio a 1 tonelada de carbono por ano. 1 hectare de soja. Gil, quando nós falamos de plantio direto, o produtor, quem produz, ele sabe o que nós estamos falando. Mas e o leigo? O que é o plantio direto, né? Como é que funciona isso? Porque esse é o detalhe de nós chegarmos nas pessoas que são leigos. Eu até pouco tempo atrás, plantio direto, mas o que é plantio direto? E aí eu vi lá no trabalho de você, lá no último evento, a FEICAM, onde você fez todas as demonstrações e o público que esteve lá, os produtores que estiveram lá, eles ficaram impressionados com os resultados, você fazendo aquela explicação para eles. Então, esse detalhe é muito importante. O plantio direto, a gente tem que entender que plantio direto a gente fala que é um plantio realizado sobre cobertura de palha, né? Muitas áreas que a gente vê a nível de região, a nível de estado e a nível de Brasil, é um plantio realizado em solos com pouca palhada. O plantio direto, ele tem que ser o solo 100% coberto com palha. Essa palha ela tem que ser renovada de ano a ano, né? Porque é interessante, você pega algumas fazendas aqui no município de Canarana e a gente percebe que eles realizam o plantio da soja os primeiros. Os primeiros a plantar a soja no município são fulano e fulano. E aí você pega essas áreas a gente deles, sabe quem são, né? Exatamente. Justamente por esse detalhe do plantio direto. A quantidade de palha que tem, e quando você vai na palhada que está hoje, nesse solo, você abre ele e você vê camadas de solo sendo transformadas em matéria orgânica, fixando esse nitrogênio no solo. Né? Então, uma renovação de palha. Então, a plantadeira, o plantio que é feito, essa máquina ela roda em cima de uma camada de palha. Por isso que é sistema plantio direto. Existe toda uma programação que é feita a nível de propriedade rural, orientação agronômica, para fazer essa sequência acontecer, né? Então, o sistema plantio direto é a base da sustentabilidade, que a gente fala muito, né? Tudo tem base com ele. E aí imagina você plantar uma soja inoculada com um brad erisóbio, que a gente chama, que ela vai fixar nitrogênio atmosférico e jogar no sistema. Aí você vai fazer uma cultura sequente de crotalárias, por exemplo, que ela também tem esse processo. Então, você acaba somente nessa adequação técnica, você deixa de usar fertilizante de origem do petróleo, né? Então, isso é sustentabilidade, né? Nesse ponto. E aí, por que a gente vem nessa discussão? Mas a sociedade sabe disso? Pouco sabe. Aí é que está o detalhe, porque nós falamos assim, o plantio direto, ele é muito importante até na questão da germinação da semente, porque quando você vai fazer o plantio, se você fizer numa área em que não existe essa cobertura de palhada, tem a questão da temperatura do solo, porque explica esse detalhe da temperatura do solo. Eu acho, olha ali, ó, isso é muito importante. Ó. Isso é um detalhe, ó, uma imagem interessantíssima. Imaginem vocês que nos escutam, você pegar um solo que ele não tem essa palha, ou algumas partes desse solo vocês observem aí que tem pouca palhada, tem pouca palha. Quando você mede
a temperatura de um solo desses, eu vou falar uma coisa para vocês. Um solo nesse formato, do jeito que ele está aqui, com essa pequena cobertura de palha, ele atinge tranquilamente seus 56, 58, talvez até 60 graus de temperatura em cima do solo. E aí a germinação não acontece. Uma semente, para ela desenvolver e germinar, o solo tem que estar de 28 a 30, 31 graus, né, para ser adequado. A recomendação é isso. Agora, quando você tem uma cobertura de palha extremamente grande, a diferença é gritante, chega até 15 graus na superfície, e aí quando você mede embaixo dessa palha, dá até 15 graus de diferença. E nós fizemos um trabalho disso em Canarana. A gente tem um estudo, eu acredito que até vocês receberam algumas imagens sobre isso. Aí a gente pega palhadas, lavouras de milho. Então você tem uma temperatura em cima da palha atingindo 57, 58 graus, embaixo ele vem para 31, 32 graus. Né? Aí você pega a coberturas de sorgo, palhada de sorgo, e aí um fato curioso, quando você pega uma lavoura de gergelim, o gergelim, infelizmente, ele não tem palha na superfície do solo, a temperatura lá chega a 56, 57 graus. Né? Então, e aí aquilo que eu falei, no estudo que a gente tem acompanhado aí, essa lavoura, essa propriedade que ela planta 100% o gergelim, a temperatura do solo, do jeito que ela está, ele não tem a palhada, mas essa fazenda, essa propriedade, ela faz a parte ambiental dela, ela tem suas reservas, ela tem tudo. Mas quando a gente faz esse estudo que no futuro vai acontecer numa análise de crédito, que é o ESG, que é a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Esse produtor que produz o gergelim, ele pode ser o melhor produtor em termos de crédito no mercado local, um exemplo. Mas quando futuramente for avaliado ele, no crédito, que ele tem um score bom de crédito, aí quando pega a sigla ESG, ele não vai. Vai ter problema. Porque lá, não, mas o senhor tem uma produtividade muito boa de gergelim e tal, mas o senhor não tem a cobertura de solo. Então o senhor está emitindo carbono. Entendeu? Você entende? Você está emitindo carbono. Sim. Entende? Todos esses detalhes é importantíssimo que as pessoas entendam. E olha o desafio que o produtor tem. Mas todos são ruins? Não. 93,8% dos produtores, eles fazem a parte da sustentabilidade dentro da propriedade. Só que a mídia no todo, muitos técnicos, inclusive, a gente não sabe vender isso. O produtor sabe produzir. Né? Então, o nosso desafio é vender aquilo que você tem de sustentabilidade dentro da sua propriedade. Né? Então, essa é o grande dilema. Por isso essa conversa contigo hoje, né, Gil, para que a gente possa ir colocando essas explicações e que as pessoas possam ir entendendo, principalmente quem é leigo no assunto, começar a compreender isso, porque o que nós precisamos fazer? Nós precisamos vender o que nós temos de bom no nosso país, e no nosso país nós temos muitas coisas fantásticas, e o agro, eu diria que é o principal deles. Porque se nós pegarmos cidades, municípios, por exemplo, no Nordeste, na Bahia, lá em Luiz Alves, né? Se você olhar para aí o que acontece ao redor, onde o agro está presente, o desenvolvimento é outro. A cidade tem uma outra movimentação, tem uma outra energia. E isso a gente precisa saber vender para as pessoas, a importância disso. E a comida que chega na mesa, ele tem todo um processo. E você está falando sobre isso. Exatamente. Passou uma matéria, uma imagem anterior aqui, essa aqui. A soja captura mais carbono que as florestas. Isso é um comparativo. Pois é, esse é um detalhe que tem que ser muito bem explicado. Isso não significa que, em função disso aí, você está liberado para destruir floresta. Não é isso. A floresta, ela é extremamente fundamental. Ela é importantíssima. Aqui é apenas um comparativo, né? Porque assim, a agricultura, ela não é um agente poluidor do meio ambiente, mas sim o contrário, aduzindo que as lavouras todas, os anos são produzidos toneladas de biomassa. Por exemplo, você pega uma lavoura de uma fazenda que ela faz o cultivo aí de 200 hectares, tá? Ela tem, no cerrado ela abriu 20%, ela abriu 80%. No bioma amazônico ela tem apenas 20% de lavoura, o restante é preservação,
essa é lei. Agora você está produzindo soja em cultura de safra, você faz o milho, você intercala o capim, uma braquiária, e você integra a pecuária junto. As pessoas têm que entender isso. Por que a gente faz o comparativo de que uma lavoura de soja, ela sequestra mais carbono do que uma floresta? A floresta, ela é estável. Ela sequestra e ela consome. Ela sequestra e ela consome. Agora, a agricultura não. A agricultura você está consumindo, ali, por exemplo, aqui, a fotossíntese da soja é mais atuante do que as árvores, já que as florestas elas estão em equilíbrio. Ou seja, a floresta está consumindo e está soltando o gás carbônico. Já a plantação de soja é o contrário, ela está apenas consumindo a concentração de carbono. A soja está tirando carbono atmosférico e jogando no solo. A única maneira de nós sequestrarmos o carbono e neutralizar ele é jogar no solo. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. É por isso que a gente tem essa comparação. Agora a gente volta aqui na imagem. Ó, por exemplo, toneladas de biomassa. Ó. A cada 3 toneladas de soja colhida, né, são geradas mais 2 toneladas de palha. A soja ela é uma cultura que produz poucas palhas. Então, é o seguinte, são 5 toneladas de matéria seca por hectare. Então, o agricultor ele está sequestrando 50% desse volume em carbono, que foi o que eu falei, uma tonelada de palha, ela tem em torno de 420, 450 quilos, 420, 430, 437 quilos de carbono. É simples de entender esses detalhes, né? Então, e aí tu imagina essa mesma área, você integrando a cultura do milho em sequência, e depois ainda a pecuária. É um ciclo. Né? Então, assim, a lavoura comercial, a soja sequestra mais carbono, ela sequestra, mas a floresta ela é em equilíbrio. Ela sequestra, ela consome. A soja, ela sequestra e fixa no solo. Esse é um dos detalhes. Tem alguma imagem aí? Aí, ó. Aqui, por exemplo, a gente fala, para sequestrar hoje carbono, nós temos que ter biomassa, nós temos que ter palha. Porque tudo para você fazer esse trabalho aí, a tua planta, ela precisa ter estrutura, ela precisa ter palha, ela precisa ter ramos, formação. Olha só, estima-se que para cada tonelada de grão de milho colhido, gera-se, isso aqui por exemplo, nós já estamos na cultura do milho. Então, para você ter 1 tonelada de milho, olha que o talo e palha, 2,7 a 2,2 a 2,7 toneladas. Uma lavoura de milho, ela te deixa entre talo e palhas aproximadamente 2,5 toneladas desse material. Por hectare. Por hectare. Mais 900 gramas de sabugo. Então, a parte técnica tem que entender isso. Então, considerando que uma área plantada de 1.000 hectares, com produtividade de grão de 4.200 quilos, nós temos o seguinte, colheita de palha, cada 2,7 kg de palha de milho é 1 kg de grão. Esse é o cálculo. Né? E olha de sabugos. Então, 900 gramas de sabugo é 1 kg de grão. Agora, e aí vocês pegar esses dados aqui, transformam na área plantada de milho no município de Canarana. Vamos falar em 150 mil hectares. Quantos quilos de palha nós temos somente na cultura do milho? Quantas toneladas de carbono eu sequestrei? É absurdo. E a gente tem esses números. Né? Eu acredito que nas apresentações mais à frente aí a gente tem esses números. É extremamente grande. E aí eu te falo, vocês como locutor de mídia, vocês já tinham visto falar isso? Aí, ó, o exemplo aí. Ó. Tá aí. Essa palha que está nascendo, olha essa soja aí. Ó. Essa soja desse tamanho aí, ela já tá no processo de já fazendo sua fotossíntese através da energia solar, né, através do sol, ela está sequestrando carbono. E eu me lembro que me chamou a atenção no dia que nós fomos visitar esse local aí, ô Gil. Fazia uns 10 dias que não chovia. Me chamou a atenção exatamente esse detalhe. E nós já conversamos anteriormente. A importância do solo estar num vamos dizer, calor adequado para que essa semente possa germinar.
E isso foi o que chamou a atenção da gente. O fato de a soja não estar sentindo aquele período de veranico, vamos dizer assim, sem chuva, já fazia uns 10 dias. E essa cobertura que deu esse detalhe da qualidade, né, da soja não sentir, vamos dizer assim, um pequeno período sem chuva. Nós demonstramos no último Dinetec que a Empire participou, que foi a edição 2023, onde nós tínhamos um experimento lá, onde nós tínhamos as bandejas com solo protegido, solo com boa quantidade de palha. Isso, eu vi essa experiência. Solo com boa quantidade de palha, porém solo compactado. E outra bandeja com boa cobertura de palha e um solo descompactado. E aí a gente mostrava, quando fazia o efeito da chuva, a água que escorria e a água que infiltrava. Um solo com boa cobertura de palha não significa que é um solo bom. Ele pode estar compactado. E eu digo que o estado do Mato Grosso hoje ele tem em torno de 70% das suas áreas de solo compactado. Porque basta ver a chuva que vem, a água está escorrendo. Tá, numa situação dessa, desculpa te cortar, mas é importante. Numa situação dessa, qual é a orientação por exemplo, do agrônomo, ou você, quando você vai lá, você precisa fazer isso, qual é o caminho? Exatamente, para a gente fazer o aproveitamento da água da chuva. A água da chuva que vem e bate na tua lavoura, no teu solo, a água boa é aquela que infiltra. Chuva boa é aquela que infiltra. Aquela que escorre, você perdeu. Além dela escorrer, ela levou o fertilizante que você tinha. A parte nutritiva do solo, onde ela consegue levar, ela leva embora, né? E o curioso que nesse trabalho que a gente demonstrava para produtores, inclusive de Canarana, formadores de opinião, produtores envolvidos e entidades do município, eles ficaram extremamente impressionados. Porque aquele solo que ele é preparado com a orientação agronômica, que aí depois a gente entra no detalhe, que a chuva vem, a água infiltra, aquela água, no nosso experimento você poderia tomar ela saía limpinha. Agora nós tínhamos, o experimento também mostrava que solo com cobertura de palha adequada, a água escorria, a água saía marrom. O que está acontecendo? A água não está infiltrando, é solo compactado. São vários detalhes para a gente fazer com que... É bastante técnico, né? É bastante técnico. Primeiramente, o produtor entender de que o solo ele precisa receber uma escarificação. Não é... A gente veio da região sul, a gente sabe, tem que subsolar, patear o solo. Não, você vai escarificar o solo. E a gente suspeita que a camada compactada dos solos de nossa região ela esteja entre os 10, 12, 18 centímetros de profundidade. É aí que ela está compactada. Ah, mas o Gil, extensionista da Empire, está falando bobagem. Então vocês me provam o contrário. Por que o produtor sente, qualquer veranico a soja sentiu a falta de água nos solos? É simples, é um desafio que eu faço, é simples. Eu estou falando a verdade ou estou falando besteira? Eu estou falando a verdade. Porque o produtor que não se queixar do veranico é porque ele tem o solo descompactado e aquele solo tem umidade, porque a raiz da planta desenvolveu e foi buscar essa umidade. Aquele exemplo que a gente acabou de mostrar. Aquele exemplo que vocês mostraram ali. Entendeu? Então, para resumir, é isso. Então, precisa planejamento, precisam fazer esse arranjo dentro dessas propriedades, até mesmo com culturas vegetais para descompactar esse solo. Quando a gente fala um sorgo biomassa para cobertura de palha, a gente mostrou no último evento da FEICAN, no dia de campo, a raiz do sorgo ultrapassou 80 centímetros de profundidade. Agora vocês imaginam essa planta com essa raiz de 80 centímetros, formando galerias. Quando a chuva vir, o que vai acontecer? Ela vai. E a raiz da cultura sequente, que geralmente é a soja, onde é que ela vai? Ela vai através dessas galerias e vai buscar essa umidade. Né? Existe... E aí sente menos um período de estiagem. Exatamente. Nós tivemos momentos na Canarana no ano passado de chuvas de 80 milímetros, dali 2, 3 dias os produtores se queixando que a soja estava sofrendo.
Isso significa o quê? Que essa chuva de 80 milímetros ela não infiltrou, ela correu. Então não me adiantou essa chuva, a gente perdeu ela. Muito bem. Vamos a algum intervalo, alguma coisa assim, ou continuamos com a conversa? Continuamos o bate-papo? Então tá aí, ó. Área de produção, soja, milho, boi, sucessão. Isso aí, o Gil. Esses dados, esses números, né, eu acredito que vai estar disponível aí para os internautas acessar os números que estão pequenos dentro da folha aí, por exemplo. Sim. Né? Mas esses são dados servidos através da Secretaria Municipal de Agricultura e seus parceiros, onde se faz o levantamento da área plantada, área cultivada no município de Canarana. Isso aí são dados de 2022, tá? Então são atualizadíssimos. E olha só, a gente fala 320 mil hectares, né? Apesar de ter informações que talvez essa área não atinja esse número, mas enfim, olha só a cultura da soja, imaginando que Canarana tivesse realmente os 320 mil hectares de soja plantado. Nós teríamos uma redução de 2,24 toneladas por hectare de dióxido de carbono. Aí você multiplica 2,24 vezes 320 mil hectares, quantas toneladas de carbono você sequestrou somente na cultura da soja? E esse é um debate que eu tenho, talvez o Gil vai receber algumas críticas em redes sociais, o entendimento, porque a gente sabe que a gente fala no público e tem pessoas que defendem a parte ambiental, ela vê um lado, a gente vê ambos, né? E olha só, a soja, ela tem a capacidade de fazer a fixação biológica de nitrogênio até 400 kg por hectare. A soja consegue fixar ureia. É o nitrogênio que eu estou falando, é a ureia. 400 quilos por hectare de nitrogênio, isso é nitrogênio puro, tá? A redução de 4 toneladas de dióxido de carbono por hectare no processo da fixação biológica de nitrogênio, que é aquela bactéria que dá na raiz da soja, ela tem esse processo de sincronia com a planta e ela sequestra. Só na cultura da soja, então, nós temos 2,24 toneladas de dióxido de carbono sequestrado pelas folhas da soja, pela planta, mas a planta da soja ela fixou mais 4 toneladas de dióxido de carbono somente na fixação biológica de nitrogênio. 400 quilos de nitrogênio hoje equivale 5, 6, 7 sacos de ureia agrícola. Então, entendeu? Olha, isso é economia por produtor, né? E para o meio ambiente? E meio ambiente, então, não se fala. Aí eu falo só nesses termos. A soja ela é sustentável ou ela não é sustentável? Ela é sustentável. Agora você olha, nesse mesmo ano nós tínhamos 153 mil hectares de milho plantado. Falando aí numa média de 70 sacos, aí nós tínhamos 4.200 quilos de grãos por hectare. Agora nós pegar o milho, somar a palha mais o sabugo, dá 3,6 quilos de palha e sabugo por quilo de grão de milho produzido. Então, num hectare produzindo 70 sacos de milho, nós temos mais ou menos 15 toneladas por hectare de palha. E eu falei no início do nosso bate-papo, e 1 tonelada de palha, ela deixa 420, 430, 437 quilos de dióxido de carbono sequestrado. Aí eu falo, o agro ele é vilão ou ele é protagonista do negócio? Em termos de sustentabilidade. A discussão se alonga. Se a gente for aqui, nós entramos à noite discutindo, né? Mas são dados que o município de Canarana tem e eu tenho a honra. Eu tenho a honra de divulgar, porque é aquilo que eu falo, o produtor rural ele faz isso todo dia, todo ano. Mas nós não sabemos vender isso, né? Para a turma da Europa, para os chineses, né? Então nós temos que ser mais ágeis nessa parte aí do entendimento da sustentabilidade no dia a dia dentro das propriedades rurais. Aqui, Gil, não é abrir um parênteses, mas é protagonizar uma situação interessante. Por quê? Porque nós vemos ONGs ou artistas ou pessoas que nunca se envolveram com o agro, não sabem como que acontece o processo, nunca plantaram, vamos dizer assim, um pé de alface, ou um pé de tomate, ou um pé de repolho, um pé de cebola, sei lá o quê.
mas eles têm um protagonismo, um poder de influenciar as pessoas com desinformação, porque isso aqui que a gente está fazendo hoje no programa Agro Sem Fronteiras é informação, e isso é importante que seja divulgado e que as pessoas acessem e procurem fazer esses estudos para que isso possa fazer o quê? Fazer a diferença na compreensão da importância do agro. Exatamente. São alguns, agora eu tenho influencer, né? São influenciadores, né? Então, a sociedade como um todo ela tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Até porque quando essa imagem anteriormente ela é importante, até a gente vai ter umas imagens mais adiante, aí as pessoas, e eu vou me referir aqui ao setor urbano, aí é uma decisão que as pessoas têm que tomar. Pô, mas eu vou acreditar numa influencer dessas, uma forma, né? Ou eu vou realmente para a realidade, né? Então, a primeira coisa, a sustentabilidade, você fazer uma postagem, ou vamos dizer assim, uma crítica, você tem que entender da atividade. A gente estava mostrando aqui umas imagens aí sobre aqui. E é por isso que eu digo que eu tenho orgulho de mostrar esses dados do município de Canarana. A gente que veio da região sul, nós estamos aqui no município, eu, a minha família aí 10 anos, talvez um pouquinho mais, escolhemos Canarana para trabalhar e eu levanto esses dados aí e tento divulgar com orgulho. Eu digo assim que Canarana, nós temos alguns protagonistas que levaram o nome de Canarana para o mundo. Primeiro, aconteceu que, primeiro o projeto, né? Eu digo que foi o maior projeto de assentamento que deu certo no mundo. Hoje Canarana é um exemplo de cidade evoluída, né? E desde que eu estou aqui, Canarana ela cresceu muito mais. Por quê? Primeiro porque nós tivemos produtores que fizeram o plantio do gergelim e fazem muito bem feito. Então o gergelim levou o nome de Canarana para o mundo, através do apoio de entidades, através do apoio político local, né? Veio uma quantidade muito grande de empresas e depois veio o Dinetec. O Dinetec deu uma visibilidade muito maior. Então são dois fatores que eu falo que deu uma visão de Canarana muito grande. Mas o que eu quero mostrar é esses dados. E esses dados levam a Canarana também mais longe. Talvez, eu não sei te falar hoje, confirmar se algum outro município da nossa região tenha feito esses dados, esses levantamentos. Mas a Empaier de Canarana nós fizemos. Se nós formos trabalhar a área plantada, tá? Aqui nós vamos falar de área plantada de soja. Isso aqui, esses dados, lembrando que são do ano 2022. Tá? Nós plantamos 320 mil hectares de soja. Cada hectare de soja, na média, e falo o seguinte, esses dados não é o Gil que inventou. Podem pesquisar no site da Embrapa. Pesquisadores renomados, eles citam esses números. Isso aqui nós pegamos a informação da pesquisa e trouxemos para a nossa realidade. Porque a soja que é pesquisada em São Paulo, a soja que é pesquisada, o sequestro de carbono no Paraná, é a mesma que faz aqui. Não significa que a região sul, São Paulo, o Mato Grosso sequestra mais ou sequestra menos carbono. É a mesma coisa, né? Olhem só, no ano 2022... 320 mil hectares de soja do município de Canarana sequestraram 716 mil toneladas de dióxido de carbono. Nós jogamos para o solo isso. Tá? Agora nós pegamos a safrinha. A safrinha, nós botamos também os 320 mil, porque nessa safrinha aqui, ó, ela entrou a área de soja e ela pegou o milho, ela pegou o gergelim, ela botou os 320 mil. Olhem só, de safrinha, foi mais 716 mil toneladas de dióxido de carbono sequestrado no safrinha. Aí nós pegamos as áreas de pastagem. Canarana tinha em 2022 120 mil hectares de pastagem. E a pesquisa fala também que ela sequestra em torno de 2,24 toneladas de dióxido de carbono por hectare. Então nós sequestramos mais 408 mil. Então aqui tem um ponto importante. Onde tem pastagem tem boi, certo?
E aí tem aquela história do... a gente até acha engraçado, né? Que é o tal do pum do boi que virou uma discussão. Vai mostrar aqui, tem esses dados. Então, tem esses dados aqui. Segue a explicação. Porque assim, nós anteriormente... volta, isso. Aí. Aqui é ao vivo, tá, gente? Nós temos assim, ó, o sequestro, porque essa imagem ela apresenta o sequestro do dióxido de carbono e também a emissão. Mas a soja somente sequestra? Não, ela emite. Ela emite também. Toda e qualquer atividade agropecuária, ela emite o dióxido de carbono. E aí vocês observam aqui ao meu lado esquerdo da imagem aqui, ó, nós temos a área reserva. A floresta é equilíbrio. 0,0 tonelada. Empate. Ela empatou. A soja, então, já na emissão de CO2, para mim produzir 1 tonelada de soja, ela emite 0,57 toneladas. Meia tonelada de dióxido de carbono ela emite. Né? Então, Canarana emitiu nos 320 mil hectares 182 toneladas de dióxido de carbono. Ela emitiu. Mas daí você bota na diminuição ali de 716 mil toneladas de... Esse é o pulo do gato. Sequestro, você tem um saldo positivo. Você tem um saldo positivo. De mais de 500 mil. Entendeu? Então, é isso que o público tem que entender. É isso que o produtor rural tem que entender juntamente com as suas entidades. Cara, nós fizemos todo ano esse trabalho. Né? Eu planto soja todo ano. Né? Talvez muitos produtores hoje eles vão entender, cara, mas eu planto soja, eu estou realmente sequestrando carbono. Está sequestrando, está fazendo sequestro. E aí pode voltar a imagem aqui para nós darmos um andamento. Vocês vão observar que aí vem a história do boi que você falou. Ele emite. Vamos lá, ó o safrinha. O safrinha, por exemplo, ali, ó. Nós botamos 50% da área da área plantada em safrinha. 160 mil hectares. O milho, o gergelim, ele emite 91 mil toneladas. 91,2 toneladas. Ela emite. Mas olha quanto safrinha aqui nos 300, comparado aos 320 mil hectares, ela sequestrou 716 toneladas. Agora vem aquela situação dos bovinos. Mas o boi na integração com a pecuária, ela emite carbono? Claro que emite. Vem com a emissão do metano, que hoje se mede quanto essa dieta alimentar do boi, que é o gás que está dentro do estômago do boi, é o tal de metano. Ele é um emissor grande de dióxido de carbono. Então, nesses dados aí, nós temos, em 2022, Canarana ela apresentava 220 mil cabeças de animais. Tá? Então, elas emitiam 1,3 tonelada por ano de dióxido de carbono. A pecuária, ela emite 286 mil toneladas de carbono. Tá? Mas olha quanto que eu sequestrei quando eu tinha minha pastagem com 408 mil toneladas. Eu sequestrei 408 mil. E aí que vem uma situação seguinte. O saldo ainda é bem positivo. E aí eu te falo, a gente tinha esse dado aí de veículos, os carros de Canarana. Agora nós vamos começar a trazer para o meio urbano, para você entender a lógica. Né? Porque no meio urbano, Gil, antes de você falar sobre isso aí, é onde o pessoal fica produzindo as informações. Por quê? Porque tem as faculdades, tem o pessoal, mas não é ali que a coisa acontece. A coisa acontece lá na lavoura. Lá que as coisas se processam. Então é o seguinte, a gente falou esses números. Logicamente que aqui é gravado, o espaço nosso é pequeno para as explicações, mas quando a gente explica bem mais em detalhes, se uma pessoa um pouco mais leiga, ela vai compreender o que a gente quer dizer. Agora, vamos trazer para a realidade urbana. Carro, veículo, caminhonete, a tua moto. Caminhonete, trator, e por aí vai. Em 2022, nós tínhamos uma média de 13.696 veículos cadastrados no Ciretran de Canarana. Esse dado é de lá, né? Mais ou menos. Você sabia que cada veículo emite 2,63 toneladas de dióxido de carbono por ano?
Cada veículo? Olha lá quanto tem. 36.020 toneladas só os veículos. Só os veículos. Máquinas agrícolas, as máquinas. Nós tínhamos mais ou menos uma ideia, um pequeno levantamento de 3.000 máquinas agrícolas na Canarana. Cada máquina agrícola, ela emite 2,63 toneladas por ano. Olha lá, 7.800 e pouco. Olha a diferença. Tá? Exatamente. Agora vamos lá. Nós tínhamos em 2022 uma estimativa de 24 mil habitantes. 24 mil habitantes. Tá? Olha quanto de tonelada de dióxido de carbono é emitido no ano por 24 mil habitantes. 576 mil. E aí? E aí você me fala, quem que emite mais? A população ou a lavoura de soja? E como é que a população vai sequestrar esse carbono aí, de que jeito? Esse é o grande dilema. Então, o nosso produtor, ele é o vilão ou ele é o protagonista do negócio quando se fala em sustentabilidade? O grande vilão disso aí tudo é o ser humano. Nós estamos aqui, estamos tomando água. Esse copo aqui vai para onde? Vai descartar, né? O bom era você ter um copo de vidro, entendeu? Porque daí você reutiliza, você lava, entendeu? Então, é esses detalhes que nós temos que entender. Ah, mas ele é um extensionista rural. Mas essa é a minha parte. Aí entra aquela questão da questão de consciência, né? Um trabalho que precisa ser feito, que a gente começa a fazer, e isso a gente já quer ressaltar aqui no nosso programa. Nós temos uma responsabilidade com a sustentabilidade de buscar essas informações, trazer aqui. Obviamente que nós não conseguimos trazer de forma tão detalhada, mas com detalhes como nós estamos trazendo aqui com o Gil, que se propôs a vir com a gente fazer essas explicações. E também a duração do programa, ela se estende um pouco mais, mas é um trabalho relevante. Aonde que isso vai chegar e como que as pessoas vão se utilizar dessas informações para levar para os meios aonde é necessário que ele chegue, por exemplo, escolas, entidades, né? Trabalhos que talvez os professores vão fazer com seus alunos para que esse esclarecimento possa ficar bem claro para eles. Aqui no município de Canarana nós tivemos essa semana que passou um evento, um encontro. Você sabe que a gente trabalha um projeto juntamente com a Fundação Bung, que é a proteção às abelhas. Nós temos um projeto de produção de mel nas comunidades beneficiadas pelo projeto, e a gente conversava com o reitor da Universidade IFMT do município de Canarana, juntamente com o secretário de Educação do município. Que, aliás, eles são órgãos que se interessam muito por esses assuntos. E são pessoas, eu até brincava com eles, são as pessoas certas no lugar certo. Pessoas com uma visão de futuro, pessoas na qual a gente conseguiu ter um entendimento, porque eu tenho falado que Canarana nós fazemos os eventos do agro, os dias de campo. Quando nós temos o Dinetec, que nós atuamos 3 dias de apresentação do Dinetec, as escolas estão em férias. Eu observei esse detalhe, inclusive, no próprio evento, tanto o Dinetec quanto a FEICAM, coincidentemente, o pessoal de férias. E é um momento para o que fazer, porque eu sei que o secretário de Educação, Eduardo, ele é muito aberto a esses assuntos, e ele gosta. E esses dias até falei, encontrei ele rapidamente na rua e falei, preciso urgentemente falar contigo. Eles disse, vamos conversar. O pessoal da FMT é extremamente simpático e aberto e disposto a estar com a gente, sempre conversando sobre isso, porque o nosso papel tem que ser esse. Exatamente. E houve um entendimento, né, de que, através da solicitação de apresentação aos alunos da rede escolar, tanto a nível municipal e também a nível de estado, através de solicitação para ser apresentado em momentos oportunos nesses eventos. E a Empaer fechou a parceria com isso. Então nós vamos ter também, e aquilo que eu discutia, não adianta nós fazermos eventos de apresentação de dia de campo, somente o produtor rural ir lá. Nós precisamos com que o público urbano aprenda e conheça como é feito. Como é feita essas metodologias do sistema plantio direto, como que é o solo compactado, como que é a tecnologia do fertilizante que eu estou utilizando. E uma realidade muito grande no nosso meio rural é o seguinte, e você lembra muito bem, a gente era do Rio Grande do Sul, nós trabalhávamos a captura de lagartas da soja para fazer o baculovírus.
Era um trabalho que daí você tinha que triturar essa lagarta, pôr no congelador da geladeira na época. E muitos davam, era piada isso. Você usar, na época nós usávamos um produto biológico. O que é a realidade agora? Mais de 30% do nicho mercado brasileiro é produto biológico para a agricultura. E isso precisa chegar, essa informação precisa chegar a esse público. Ao público. A esses estudantes, né? E daquele estudante que ele pegou o fio da meada, ele vai repassando para o colega, com discussões, né? Tudo, logicamente, com coerência, né? E tudo isso vem acontecendo e nós não estamos sabendo vender isso, né? Então, vocês vão ver mais adiante, aí tem umas apresentações, talvez até para a gente indo para a reta final, para nós, essa apresentação. Aqui, esse é um dado interessantíssimo. Nós levantamos, então, também a área de Canarana. Ó. Ela tem 10.834 quilômetros quadrados, o município de Canarana. Essa é a extensão da área. Canarana, o município tem 1.085.434 hectares. Tá? Vamos lá. Somente de terra indígena, nós temos 232.950 hectares de terra indígena. Só lembrando que aqui no nosso espaço de trabalho nós também temos o nosso companheiro Didi, o indígena aqui, né? Muito bacana, um menino qualificado, aliás, surpreendente. A gente né? quer elogiar no ar aqui. Realmente ele deu um merece. Sensacional. Parabéns aí pelo trabalho. Está ali, comprometido e é muito importante para nós. Então, e é raro achar pessoas com esse perfil. Aí nós pegamos o setor urbano do município de Canarana, né? Isso nós estimamos, aqui a gente tem a Canarana Sede, Serra Dourada, Garapu, Luene, Matinha. Canarana tem em torno de 1.376 hectares, e isso em 2022 de área urbana. Tá? De área urbana. Dados bem atualizados, sempre reforçando isso aí. Agora você observa lá. Área de agricultável no município de Canarana, lavoura anual, nós tínhamos 320 mil, pastagem permanente mais 120 mil. Tá, e a seringa mais a teca, 1.210 hectares. Lembrando que esses dados a gente levantou através da Secretaria Municipal da Agricultura, que ela faz esses levantamentos todo ano. Agora o seguinte, quanto por cento de lavoura Canarana consegue aumentar? Somos 320 mil mais os 120 mil de pastagem. Nós vamos nessa brincadeira aí, mais de 440 mil hectares. Canarana tem potencial de ser lavoura. E olha a área preservada do município de Canarana. Nós temos 409.898 hectares. Se nós pegarmos os 441 mil, de agricultura e tirarmos os 409 mil, significa que esses dados é o seguinte, eu tenho 409 mil preservado e eu tenho 441 mil hectares de abertura, de área aberta. Agora, se passar o dado para frente aí, a gente vai observar que, eu acho que o próximo, depois a gente retorna, aqui, esse dado. A minha área agricultável dentro do município de Canarana é 40,77%. Você está vendo a lógica? A área indígena representa dentro do município de Canarana 21,4% de área indígena. Que é grande também. Né? E é preservada, em grande parte. Da área total lá, 1.085.000, 40% é lavoura. Olha quanto nós temos de área de reserva, 37,64%. Você sabe onde é que é essa área de reserva? É dentro da propriedade rural. Dentro das propriedades. É fora da área indígena, é dentro das propriedades rurais. E você tem mais a área indígena que é a Então você está vendo ali a lógica que eu queria falar anteriormente, eu tenho 40,77% de área de agricultura e tenho 37,6%, 64% preservada. Tem um equilíbrio, é meio a meio. Quase um meio a meio. Né? A área total aberta do município de Canarana é 65 mil hectares. Então, e a área urbana corresponde a 0,13%. É o mínimo. E isso é uma lógica interessantíssima
para quem quer entender e compreender a sustentabilidade a nível de município quando se fala em ambiental. E olha a relação ali, 0,13 da área urbana. Da área urbana. É onde se formam os conceitos, ou os preconceitos, ou as situações a respeito do que acontece no campo, que é a maior área. Exatamente. Então nós temos 0,13% da área do município de Canarana, e você viu quanto que a população emite? Exatamente. De 24 mil habitantes que nós tínhamos? Entende? Então, assim, é essa compreensão. E aí, se passar um dado anterior, nós temos aqui uma apresentação, o dado anterior. Se puder voltar um pouquinho ali, Altamar. Puder voltar aqui. Não, a próxima. Esta. Olha aí. Uma pessoa, um carro e agricultura. Você sabe que o comparativo de emissão do dióxido de carbono por setor, tá? Vamos falar em setores, né? Uma pessoa emite 2 toneladas de CO2 diariamente. Deixa eu ver só. Desculpa, mensalmente, 2 toneladas. Eu emito 2 toneladas de CO2, você emite 2. Rapaz, então eu sou um problema para o meio ambiente? E não é. E não é, né? Porque senão nós não tínhamos a agricultura sequestrando tanto dióxido de carbono. Exatamente. Mas só para... Eu acho que esse slide é o resumo do entendimento que precisa se ter. Uma pessoa, um único ser humano, ela emite 2 toneladas de dióxido de carbono. Aqui, Gil, eu quero fazer uma pequena observação. 2 toneladas de CO2 por mês, o que nós precisamos entender é o seguinte também, né? Isso se eu for uma pessoa educada com o meio ambiente, se eu for uma pessoa que cuida do meio ambiente, se eu for uma pessoa que quando toma cerveja ali eu não tomo cerveja, mas ali nos locais onde o pessoal toma e joga a garrafa no chão, quebra a garrafa, joga todo aquele lixo no chão. Bituca de cigarro. Então, quando eu sou uma pessoa extremamente educada. Agora, como nós vemos um grande... Isso aqui é uma crítica construtiva, é um apelo que a gente faz para que as pessoas... Não tem problema nenhum a pessoa fazer sua festa, mas o meio ambiente, ele é agredido e ele sente. E esse dado, esse número, ele mostra isso muito bem, o quanto que nós temos responsabilidade com o meio ambiente, que nós podemos ser mais ou menos o vilão a respeito de toda essa situação. E aí a gente pode mostrar aí outra informação, a anterior. Estamos indo para o final, né? Essa aí, a gente vai fechar com esses dados aqui. Então, uma pessoa emite 2 toneladas de dióxido de carbono por mês. Esse dado é do Gil da Empire, a gente não é do Gil da Empire. A gente pegou a pesquisa que é feita no Brasil a nível mundial e trouxe para a nossa realidade. Aí você multiplica 24 mil habitantes vezes 2 toneladas mensal, quanto nós temos. Agora, olha só, um carro, um veículo, caminhonete, anualmente, a média de emissão gira entre 130 a 250 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Anualmente, cada carro tem uma emissão de 2.630 quilos de dióxido de carbono emitido. Cada veículo. Tá? E olha a agricultura lá. 1 hectare fazendo safra, que é o nosso plantio, começa agora em setembro, fazendo safrinha, que começa lá em janeiro, fazendo o plantio do gergelim, fazendo a pecuária, a emissão é 0,57 toneladas. Para resumir, produtor rural, o pecuarista, ele é o vilão ou ele é o protagonista? Então, esses dados, para finalizar a nossa discussão, está aí. Então, uma pessoa, ela emite 2 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, por mês. Então, significa que você emitiu 24 toneladas no ano. 2022, você estava aqui, você, Zenaldo, emitiu 24 toneladas. É o estudo que mostra isso. O meu carro, ele emitiu 2.630 quilos de dióxido de carbono, o meu veículo. E aí você soma. Então, eu sou um ser humano, eu emiti 24 toneladas,
no ano de CO2, o meu veículo mais 2.630 quilos. Então, 26 mil e tantas toneladas, só eu e o meu carro. E a agricultura, 0,57 toneladas. Então, a gente quer, com esses dados, agradecer a você, Gil, por trazer isso de forma bem técnica, mas extremamente importante para que as pessoas possam começar a se questionar, se perguntar, e que a gente possa, com isso, ir desenvolvendo esse estado de consciência e de responsabilidade que nós temos com o meio ambiente, que é a nossa casa. O meio ambiente é a nossa casa, e nós precisamos cuidar disso. Então, fica aí os questionamentos, nos colocamos aqui como programa à disposição para que as pessoas que concordam, discordam, que queiram tocar esse assunto, que queiram discutir mais esse assunto, acho que ele não pode parar por aqui, nós podemos fazer outras mesas redondas, outros bate-papo, podcast, né, para que a gente possa discutir esse assunto, que ele é muito importante. Nós queremos agradecer a nossa audiência, queremos agradecer as pessoas que nos acompanharam, tiveram essa paciência. Esse assunto depois ele vai ser colocado em pequenos trechos também, né, Altemar, para que as pessoas possam acompanhar também aí nas nossas mídias sociais. Então, o pedido é para que se inscrevam, compartilhem, porque nós precisamos caminhar, nós precisamos andar, e esse programa Agro Sem Fronteira, ele veio para isso, veio para trazer informações relevantes aí para você. Queremos agradecer a Deus aí por nos dar essa condição. Gil, muito obrigado. Um bom domingo para todos e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Agro Sem Fronteiras. Informações sobre o agronegócio de Canarana e região. Apoio Sindicato Rural de Canarana. Oferecimento Agrotec, corretora de imóveis e grãos. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Faça parte. Meta Consultoria Agrícola. Elétrica Padrão, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e construção. E cartório de segundo ofício de Canarana. Telefone 3478-1117.